Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis, na carta do apóstolo Paulo, escrita nas prisão. Efésios, capítulo 2. Retratos do antes e depois em Cristo Jesus. Antes, sem Jesus, você estava morto espiritualmente e preso aos seus pecados. Assim lemos no versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Uma pessoa morta, ela não sente, ela não vê, ela não anda, ela não se movimenta, ela não cheira bem. Uma pessoa morta, ela não tem como se movimentar para lugar nenhum. Ela é movimentada por outras pessoas. Uma pessoa espiritualmente morta, ela também tem estas características. Ela não consegue enxergar espiritualmente. Ela não consegue se mover espiritualmente. Ela não cheira bem espiritualmente. Ela é passiva. Assim nós estávamos quando estávamos em Cristo, antes de Jesus. E depois de Jesus, o que acontece? Com Jesus, uma pessoa tem uma vida abundante e desfruta da graça de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Assim nós lemos no versículo 4 ao 10. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, não por meio das obras, para que vocês não se gloriem. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. É maravilhoso você perceber. É verdade, sem Cristo antes nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus agora nós temos vida. E esta vida não aconteceu por causa dos nossos méritos ou do nosso desempenho, mas por causa da obra de Jesus. Por isso que a Bíblia está dizendo, a salvação, ela é o alvo pela qual Deus nos resgatou para vivermos em boas obras, mas ela não aconteceu por uma religião, ela não aconteceu por um desempenho, ela não acontece porque eu sou uma pessoa boa, ela acontece por causa do sacrifício de Jesus. Ela é graça, eu recebi esta graça. O segundo retrato que você percebe diante de Jesus é que sem Jesus eu era guiado e aprisionado por um espírito de rebeldia e desobediência. Assim nós lemos no versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que coisa triste você perceber que uma pessoa que está sem Jesus, ela está não fazendo a sua vontade. Na verdade, ela faz a vontade daquilo que a Bíblia chama do príncipe da potestade do ar. Na verdade, ela está seguindo os seus próprios desejos. A sua mente, ela quer ir numa direção, mas os seus desejos vão para um outro lugar. Eles são chamados de filhos de desobediência. A desobediência é a realidade da vida de uma pessoa que está sem Cristo. E quem tem Cristo, como é esta vida? Agora, em Jesus, você é reconciliado de uma inimizade com Deus e guiado pelo Espírito Santo que Deus fez habitar em você. Assim nós lemos no versículo 13 ao 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez
e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e a reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Coisa maravilhosa, você agora é chamado de amigo de Deus. Agora você não é considerado mais um filho da ira. Toda pessoa que se rende a Jesus é reconciliado com Deus por causa do sacrifício de Jesus. O terceiro retrato que você tem de alguém sem Cristo é que sem Jesus, uma pessoa ela é escrava dos seus desejos e dos seus pensamentos. Assim lemos no versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Que coisa assustadora, alguém ser merecedor da ira. Toda pessoa que não tem Jesus é merecedor da ira, escravo dos seus desejos e pensamento. E agora, em Jesus, o que uma pessoa se torna? Ela é livre e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Assim nós lemos no versículo 17 e 18, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por o som Espírito. Em último lugar, antes, sem Jesus, você estava separado do povo de Deus, sem esperança, sem promessa e sem Deus. Assim lemos no versículo 11 e 12. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo das mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus. E agora, com Jesus, nós temos uma família espiritual. Assim diz o versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Agora você é membro da família de Deus. Talvez você pode tomar essa decisão ainda hoje. Queremos conhecer a sua decisão. Na descrição deste vídeo, você tem o WhatsApp da nossa secretaria. Faça-nos conhecer se você está tomando a sua decisão ao lado de Jesus. Você pode orar comigo. Jesus, eu quero me reconciliar contigo. Eu não quero viver mais sendo guiado pelos meus desejos. Eu quero experimentar a vida de Deus em mim. Eu me entrego, eu me rendo. Eu quero receber o Espírito Santo da promessa. Eu quero, Senhor, pertencer a Ti. Torna-me o Teu filho. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.